Olá pessoal do Extensivo Noite, tudo beleza? Vamos conversar hoje, agora na frente 1, no módulo 10, tá? Que é um módulo sobre queda livre e lançamento vertical para cima. Então a gente vai jogar objetos para cima ou a gente vai deixar esses objetos caírem, belezinha? Então é o seguinte, todo movimento vertical próximo do vácuo, a gente pode considerar, próximo da superfície terrestre, desculpa, e no vácuo, a gente pode considerar movimento uniformemente variável, tá? Se a gente não tiver resistência do ar. Então está escrito aí para vocês, né? Desde que a resistência do ar seja desprezível. Quais são as condições que a resistência do ar é desprezível? Se eu tirei o ar, estou numa câmara de vácuo, então deve ter uns vídeos que rolaram por aí de uma bola de boliche e uma pena caindo numa câmara de vácuo e sem resistência do ar, né? Sem ar lá dentro, elas chegam juntas no solo. Ou situações em que a altura não seja muito grande, que o objeto tenha um formato aerodinâmico razoável, que não vai dar tempo dele atingir a velocidade limite. O que me interessa é assim, tudo que a gente está discutindo nessa aula é sem resistência do ar. Se eu não tenho resistência do ar, a única aceleração que a gente vai ter no movimento todo é a própria aceleração da gravidade. Tá? Então vai ser um movimento uniformemente variado, aquele que a gente já estudou, em que a aceleração vai ser a própria gravidade. Minha opinião, não há necessidade de decorar novas equações. Se você pegar a sua apostila, ela vai ter lá tempo, altura máxima, um monte de fórmula para você decorar e que eu acho desnecessário. Por dois motivos. Primeiro, algumas equações que estão lá, elas valem para muitas situações, mas não para 100%. Vou dar um exemplo para você. Tem uma equação de tempo de queda que ela não vale para um movimento se a velocidade inicial não for zero, uma queda livre. Tá? Então não dá certo, ela não vai bater. Então eu prefiro, a mesma história vale para a equação de altura máxima. A altura máxima está sendo medida em relação ao ponto de partida, mas eu posso jogar o cara de uma posição acima do chão. Então assim, existem limites nessas fórmulas que ele está dando para nós. Além de ter limite nas fórmulas que ele está dando para nós, quer dizer, elas teriam um contexto que via de regra a gente esquece, a gente tem uma segunda coisa, você tem que ter espaço na sua cabeça para decorar tudo isso. Então eu acho que não compensa. A gente já estudou Move e no Move a gente viu três equações. V igual a V0 mais AT, sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2 e a equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. São essas três equações que a gente vai usar aqui. As mesmas três equações. Qual é a diferença que a gente vai ter? No lugar do A eu vou pôr G. A aceleração é a própria gravidade. Essa é uma diferença. A segunda, se o objeto está subindo ou descendo, eu preciso orientar a minha trajetória. Professor, o que é orientar a trajetória? Vamos retomar porque a gente faz isso em movimento uniformemente variado horizontal e a gente esquece. Por exemplo, eu tenho um carrinho indo para a direita e esse cara vai frear, a aceleração tem que ser para a esquerda. Uma das duas tem que ser negativa, ou a velocidade ou a aceleração. Então a gente acaba escolhendo uma orientação da trajetória. A gente conversou muito sobre isso, lembra? Eu coloco uma seta dizendo assim, ó, é para cá que os números crescem, é para cá que a quilometragem da estrada está crescendo, o número da casa cresce. Aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Então, para eu poder resolver exercícios de lançamento vertical ou queda livre sem decorar a fórmula nova, eu preciso só guardar duas coisas. Onde eu coloco o zero, tá? Onde é o zero, e para que lado que meu número é positivo. Sugestão minha, toda vez que eu tenho uma queda livre se pressupõe descida sem resistência do ar, eu adoto a origem dos espaços na posição inicial, então onde ele começa eu vou chamar de zero, e oriento a trajetória para baixo. Tudo que é para baixo vai ser positivo. Então aqui, ó, eu coloco aqui o S0 na posição onde ele saiu. Se tiver velocidade inicial, ela vai ser para baixo, por isso vai ser positiva. A aceleração da gravidade ela é para baixo, então a gente vai pôr mais G. O S aqui embaixo vai ser maior do que lá em cima, né? Estou orientando para baixo. E eu posso chamar essa diferença aqui só de ΔS, ok? Olha as equações de Move que a gente conhece. Sorvetão, a única diferença é que eu estou pondo G no lugar do A. V igual a V0 mais AT, vovô e vovó ainda trampam, com G no lugar do A. E a equação de Torricelli, com G no lugar do A. As mesmas fórmulas que a gente usava nos movimentos horizontais. Então você não precisa ocupar mais um espaço da sua memória decorando equações que valem só para casos muito particulares. O que eu recomendo para você? Faz um desenho, tá? Um desenho desse na resolução das questões. Olha qual dessas fórmulas encaixa no seu desenho
e mata a questão. Como a gente faz nos movimentos horizontais. Então vai lá. Questão 1, perdão, do seu caderno 2, página 7. Ele fala assim: considere a situação na qual um vaso de plantas mal colocado na varanda de um apartamento cai, atingindo o solo após 3,5 segundos. Desprezando-se o arrasto do ar sobre o vaso, então está desprezando a resistência, podemos afirmar que o módulo da velocidade com que o vaso atingiu o solo e a altura da qual ele caiu valem respectivamente. Então eu peguei o mesmo desenho de antes, né? Fiz bolinha, não fiz vaso, só para poder ganhar tempo no slide, né? Mas marquei as informações relevantes, ó. O vaso vai cair a partir do repouso, tá? Ele estava colocado na varanda e vai cair. A pessoa não jogou ele para baixo, mas ela poderia ter pego esse vaso e empurrado para baixo, então ele poderia ter uma velocidade diferente de zero. Saiu aqui em cima de um S0 que é zero. A aceleração ela é para baixo, então eu sei que ela vai ser mais g, porque tudo que é para baixo eu oriento como positivo, certo? Eu quero saber a velocidade e o S aqui embaixo. Pronto, eu fiz uma pausa aqui, dei uma editada, estava 3 segundos aqui, na verdade são 3,5, certo? 3,5, ó. Então foi lá, joguei do zero, S0, aceleração é para baixo, eu quero saber a velocidade e quanto ele andou, sabendo que ele chegou aqui em 3,5 segundos, ok? Vamos lá. Eu sugiro que você tenha anotado aquelas 3 equações do slide anterior, ou que você tenha guardado as equações do MOVE na sua cabeça já. Que, por exemplo, se eu quero saber o V, eu posso usar essa equação aqui. V igual a V0 mais GT. Senhor, por que você está usando essa e não Torricelli? Porque eu conheço o tempo de queda, mas não sei qual é o deslocamento. Então, daquelas 3 equações, para calcular o V, essa é a mais fácil, mais simples. Ué, então V vai ser igual a 0 mais 10 vezes 3,5, G é 10. O V dá 35. 35 metros por segundo tem 2 opções, B ou C. Então não tem jeito, preciso calcular quanto de distância ele percorreu. Como é que eu calculo essa distância? Bom, você tem 2 opções, ou faz Torricelli, ou faz sorvetão. Nessa eu optei por fazer sorvetão, tá? Por quê? Porque eu conheço o tempo que ele demorou para chegar aqui, ó. Ô, professor, eu vou fazer por Torricelli aqui. Vai dar certo? Vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Então, quando você tem 2 equações que podem ser aplicadas no mesmo problema, tanto faz por qual você escolhe, o resultado vai ser o mesmo. No caso do sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais GT quadrado sobre 2. Lembra, quando é queda livre, eu gosto de chamar o S0 de 0. Ó. Tá? O S0 é 0. Então, S vai ser igual a 0 mais 0 vezes 3,5, porque a velocidade inicial é nula, mais 10, que é o G, vezes 3,5 ao quadrado, dividido por 2. 0 na soma não dá nada, 0 vezes 3,5 é 0. 10 dividido por 2, 5. 3,5 ao quadrado dá 12,25. Tá? Então, a matemática básica aqui para você fazer de continha. Ó. 10 dividido por 2, 5. 3,5 ao quadrado, 12,25. 5 vezes 12,25, 61,25. Então, ali, ó. Alternativa B. Você viu que a questão ela não é difícil. Muito pelo contrário. A gente está usando as mesmas coisas que a gente usou nos movimentos horizontais, somente neste caso trocando o A por G e chamando a posição inicial do objeto de 0. Quando é queda, vale a pena fazer isso. Tranquilo? Vamos fazer mais um. É uma questão da Unesp, que ele fala que é quase um bungee jump, mas menos radical, né? Que eu tenho 60 metros de queda, mas de fato de queda livre são só 25 metros aqui. Cadê o 25 aqui? 25 metros, porque daí a corda começa a esticar, tá? O texto ficou pequeno para mim, tá difícil de eu enxergar, de eu ler, mas se você estiver acompanhando com a sua apostila, o seu tá melhor, né? E a parte da resolução aqui acho que vai dar para você ver numa boa. O que ele vai pedir para a gente, considerando a resistência do ar desprezível? Ele quer saber quanto tempo ele vai ter de queda livre antes da corda esticar. Então ele quer saber o tempo que esse cara percorre uma altura de 25 metros. Então, meu S0 é 0 lá em cima. O S é 25, depois de 25 metros. Eu marquei como se fosse uma posição aqui. E ele quer saber qual é o tempo que esse cara demora partindo do zero com uma aceleração que é a gravidade. Então, de novo, ó, se ele quer o tempo, eu não consigo usar Torricelli. Para você poder usar o V igual a V0 mais AT, eu precisaria conhecer a velocidade final. E eu não conheço. Se eu conhecesse a velocidade final, fazia lá V igual a V0 mais GT, que era fácil. Só me resta uma opção, então. Tenho tempo e eu conheço quanto ele andou, a única opção que me resta é usar o sorvetão. Então, vamos lá.
Sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais gt quadrado sobre 2. 25, que é a posição que ele percorreu até a corda começar a esticar, é igual a 0 mais 0 vezes t mais 10t quadrado sobre 2. Ó, esses termos aqui são nulos, né? Somar com 0 não dá nada. Ó, sir, se somar com 0 não dá nada, por que você já não tira os dois? Porque pode ter uma situação em que o objeto seja jogado para baixo com uma velocidade que não é 0. E aí eu prefiro trabalhar com o caso mais genérico, que resolve qualquer problema, e a gente só gasta uma linha a mais pondo 0 aqui e percebendo que 0 não dá nada na soma, do que a gente partir do pressuposto de que isso é 0 e aparece uma questão que não é e a gente erra. Tá? Então por isso que eu estou pondo aqui. 10 dividido por 2, 5, t quadrado. Ué, 25 é igual a 5t quadrado. Mando 5 dividindo, ó. T quadrado dá 25 dividido por 5. T quadrado vai dar 5. O t é raiz de 5. Quem fez a questão não se preocupou nem em tentar dar um valor aproximado para isso. Deixou assim mesmo. T igual a raiz de 5. É um pouco mais de 2 segundos, né? Então, durante esse tempo aqui, a pessoa está em queda livre, de fato. Depois ele já começa a ser freado. Tranquilo, né? Sem susto nenhum. Vai lá. Terceiro caso. E a resposta ficou sem querer aí no lugar já. Um corpo é abandonado do repouso em queda livre a partir de uma altura de 500 metros do solo. Admitindo-se que o módulo da aceleração da gravidade é 10 e que o ar não oferece resistência ao movimento do corpo, o valor absoluto da velocidade escalar com o qual o corpo atinge o solo é... Quando é queda, a gente chama o S0 lá em cima de 0. E aí ele entra para baixo. Então o S embaixo vai ser 500, tá? Para baixo o S cresce. Isso que eu estava dizendo lá nas 3 questões quando a gente diz oriente a trajetória para baixo. O espaço cresce para baixo. Então a aceleração que é para baixo, ela é positiva. A velocidade inicial é 0 e eu quero saber o V final. Então em todos os casos de queda a gente pode fazer isso. Chamar o S0 lá de 0, o S aqui vai ser maior e a aceleração vai ser positiva e a gente usa as equações com mais G. Nesse caso, eu quero saber a velocidade final. Você sabe quanto tempo demorou para ele cair? Não sei. Quando a gente não sabe quanto tempo, eu posso aplicar o Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu quero V final. V0 é 0, mais 2 vezes o A. O A é o próprio G, tá? Nos outros eu pus o G direto, aqui sem querer ficou o A. E o delta S, quem é? Bom, delta S é S menos S0. Quanto que vale o delta S aqui? 500. S menos S0. Então a linha de baixo, ó. V quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 500. Esse 0 não pega nada. 2 vezes 10 dá 20 vezes 500, 10.000. V é a raiz de 10.000, V dá 100. Tranquilo, alternativa B. Acho que essas questões de queda livre, sem muito susto, sem muito sufoco, você vai fazer. Vou insistir. 3 questões. Não usei nenhuma fórmula nova, usei as equações de Move, as 3 que a gente tem disponível. V igual a V0 mais AT, sorvetão, Torricelli. Agora, e se a gente jogar o objeto para cima? Bom, no lançamento vertical, e eu também estou pressupondo algumas coisas aqui, mais genéricas, que resolvem mais problemas para você, a gente vai adotar a origem dos espaços no chão. Nem sempre o corpo sai do solo, tá? A gente adota a origem no chão e orienta a trajetória para cima. Professor, como assim adota a origem no chão? O 0 vai ser o chão. Se esse cara está saindo do chão, legal, S0 é 0. No meu caso, ele não está. Professor, como é que o objeto pode não sair do chão? Eu posso estar num apartamento no 3º andar e jogar um objeto para cima. Ele não saiu do solo, ele saiu do 3º andar. Então, o meu S0 não é igual ao 0. S com o zerinho embaixo quer dizer primeira posição. S igual a 0 quer dizer que ele está no marco 0 da minha trajetória. Beleza? Não é a mesma coisa, né? S igual a 0 é onde a estrada começa, onde eu comecei a numerar. S0 é da onde eu estou saindo. Então ele partiu de uma posição S0 com uma velocidade para cima. Para cima o espaço vai ser crescente. Ó. Então esse aqui é 0, esse é maior que 0, essa é a posição máxima que é maior do que o S0. Tá? O meu S é crescente para cima. Se o S é crescente para cima, as coisas que vão para cima são positivas. Então essa velocidade vai ser mais. Agora olha a minha aceleração, ó. Ela vai ser menos G. Então em lançamentos verticais para cima, a gente vai usar o sinal do G negativo.
Então, S igual a S0 mais V0t menos GT quadrado sobre 2. V igual a V0 menos GT. V quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G delta S. Tá? O G vai ser negativo porque eu estou jogando o cara para cima e agora a gravidade está para baixo. Eu orientei a minha trajetória para cima. Estou dizendo que para cima é positivo. Por que a gente faz isso? Porque é um pouco mais fácil da gente trabalhar assim. Ô, senhor, mas no outro é ao contrário. Sim, no outro é ao contrário. Se a gente fosse juntar as duas coisas, então, eu poderia até escrever aqui, talvez mais para frente eu te mande um resumo disso, com mais ou menos G. Ué, mais se for queda, menos se eu jogar para cima. Beleza? Vai lá, algumas observações importantes. É impossível lançar um corpo para cima a partir de uma velocidade inicial nula. Ou seja, o V0 tem que ser diferente de zero. É muito comum quando a gente está vendo isso pela primeira vez, ou lá no primeiro colegial, que a gente fala pro cara, ó, vou pegar a caneta e vou jogar para cima. Qual é a velocidade inicial da caneta aqui na minha mão? O cara fala zero. Fala, se for zero, ela não sai da minha mão. Então eu tenho que impulsionar esse objeto para cima para começar a ter movimento. Ele não vai subir espontaneamente. Se eu solto a caneta, ela cai. Então cair a partir de uma velocidade inicial zero, tudo bem. Subir a partir de velocidade inicial zero é impossível. Segundo, ela vai subindo e a gravidade vai puxar para baixo. Então ela vai retardando o movimento até que no ponto mais alto da trajetória ela para. Um pouquinho de tempo depois despende. Então no ponto mais alto da trajetória a velocidade é nula. Meu V vale zero. Beleza? Tá? Isso a gente tem que guardar. Se o móvel partir do solo, o S0 vai ser zero. Senhor, como assim? Se eu pegar esse objeto e colocasse ele aqui embaixo, a posição inicial dele seria o próprio S0, que é zero. Nesse caso, por exemplo, meu S seria maior do que zero. Tem um exercício só para a gente fazer, mas aí você vai ter questões na tarefa e a gente bate isso no Click Meeting para a gente poder entender esse tipo de problema. E eu vou pedir um favor para você. Não use as fórmulas que tem no módulo da apostila. A não ser que você seja uma pessoa com extrema facilidade de decorar coisas. Tá? A gente vai usar essas equações aqui, que é a mesma para esse movimento e para o outro, só mudou o sinal do G, tá? Pensando no que a gente está fazendo. Então, exercício 4 fala assim: um pequeno objeto é lançado verticalmente de baixo para cima, alcançando a altura máxima de 20 metros em relação ao ponto de partida. Então, tá vendo? Você sabe no que é o ponto de partida? Não. Então, beleza. Então, aqui eu chamei o S0 de zero. Tá? Como se ele tivesse saído do chão. Eu jogo ele para cima e ele vai chegar lá em cima no 20. Observe, por que o S cresceu para cima agora? Quando eu jogo para cima, o espaço é crescente para cima. Deu para entender? Se eu deixo ele cair, eu chamo de zero lá no alto e coloco o espaço crescente para baixo. Tá? Considerando que a aceleração da gravidade tem módulo 10, então o A vai ser o menos G, tá? Então vai dar menos 10 esse A. E desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, letra A, a velocidade inicial é 20 e o intervalo de tempo para atingir a altura máxima é 2. Bom, a gente precisa fazer a conta. Quanto que é o valor desse V0 e quanto tempo demorou para chegar aqui. Tá? Para a gente achar o valor deste V0, vamos pensar. Eu sei o S0, sei o S final, então ΔS eu conheço a velocidade final, conheço a aceleração, a equação de Torricelli ajuda. Quando você vai resolver esse exercício, tem as três equações do seu lado e olha para elas e fala assim, bom, qual será que eu encaixo aqui? Torricelli é uma saída legal. Tá? Por que V igual a V0 mais AT não me ajudava? Porque eu não sei nem o V0 e nem o tempo. Então, V quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G ΔS. No ponto mais alto, a velocidade sempre é nula. Ele tem que parar para depois voltar a cair. Então, 0 ao quadrado igual V0, que eu quero saber, menos 2 vezes o G, que é 10, vezes o ΔS, é sempre final menos inicial. 20 menos 0. Então, ΔS é 20. 20 vezes 20, 400. Passa positivo, V0 ao quadrado é 400. V0 é raiz de 400. V0 dá 20 metros por segundo. Então, a velocidade com que o cara partiu, a gente já achou. É 20. Então, eu teria duas opções de resposta. A ou B. O que a gente vai fazer? Calcular quanto tempo demorou para subir. Quais são as equações que a gente tem que possuem tempo? V igual a V0 menos GT e o sorvetão. As duas têm tempo. É mais fácil fazer essa, né? Função do primeiro grau. V igual a V0 menos GT. No ponto mais alto, a velocidade é 0. Quero saber quanto tempo ele demorou para chegar aqui, né? Tá? O V0 é 20, que a gente achou agora. E o G é menos 10.
tá? A gravidade ela é negativa menos g. Passo 10 para cá, 10t igual a 20, corto um zero, t igual a 2. Olha que maravilha. Tá? Então a velocidade inicial é 20 e o intervalo de tempo para atingir a altura máxima é 2. Beleza? Matamos a questão de lançamento para cima. Espero que você resolva os exercícios desse módulo 10. Clique em Meeting para a gente poder tirar todas as suas dúvidas, resolver isso, tá? E a gente se vê nessa próxima semana. Juízo, pessoal. Bons estudos.